faço na área da antropologia biológica, podia buscar muito mais, podia buscar a evolução humana, podia buscar aos primatas, falou-se aqui de cognição, podia-se falar da cognição dos primatas, da consciência do eu, etc., mas vou continuar com exemplos da antropologia forense, que é a área que tenho vindo a trabalhar nos últimos 20 anos. Por exemplo, na escavação de uma vala comum em Timor, o facto da população local não querer que nós tocássemos nos corpos. Não eram contra a identificação das pessoas, mas não queriam que nós tocássemos nos corpos e fizeram um ritual. Tinha a ver então ciência, espiritualidade, foi um ritual, mataram um animal, puseram o sangue do animal em cima da vala comum, não sei se o que é que aquilo significava para eles, alguma coisa significou, só depois disso tudo, que demorou muito tempo, é que se conseguiu. Isso é um exemplo de alguns dos obstáculos, entre aspas, que temos na escavação de valas comuns para este mundo fora. Depende muito, obviamente, do contexto onde nós estamos. E outra questão que se levantou e que já há pouco falámos os dois, e que achei que é de facto uma questão interessante, por causa dos crimes contra a humanidade, dos desastres de massa, peço desculpa, dos desastres de massa da Bélgica, de Paris, etc., em que as equipas de DVI, que significa Disaster Victim Identification, que integram antropólogos forenses, vão fazer a identificação das pessoas com base em fragmentos. As pessoas ficam mesmo reduzidas a fragmentos. E a questão que eu trago é, um fragmento é uma pessoa? Isso é uma questão que, de facto, tem que ser discutida. Vamos devolver o corpo a uma família, vamos devolver um fragmento, é isso? Quem é que aceita isso? Se, por vezes, nem sequer aceitam que o esqueleto já nem é corpo, não é? Mas o esqueleto é. Isso não estou a discutir isso. Agora, um fragmento, estou a falar de um fragmento assim pequenino, o que é? Portanto, são de facto questões que deviam ser discutidas, e nós dissemos que não íamos falar de antropologia biológica versus antropologia social e cultural, mas já se falou. Já se falou, e tanto numa situação nos crimes contra a humanidade como nos desastres de massa são áreas, acreditem, em que tem que haver interação entre os dois, antropologia social e cultural e antropologia biológica. Esta questão é muito interessante, porque ela prende-se com, afinal, uma longa tradição, que é a tradição de sepulturas de pessoas cujos corpos ou não existem ou estão incompletos. E há uma longa tradição disso. Há muitos caixões vazios por esse mundo fora. No caso da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, então, muitos. Portanto, há uma tradição disso. Mas estes caixões raramente iam absolutamente vazios, porque eles normalmente levavam aspectos de continuidade da pessoa. Uma roupa, estás a ver? Ou umas pedras, ou o que fosse. E essa questão da pessoalidade e da emergência da pessoa enquanto um fenómeno transcendente sobre a própria existência material, é realmente isso que estamos, se calhar, é um dos grandes desafios. Tens toda a razão. Então, se calhar, nós agora devolvemos aqui à Raquel. Sei que estão alguém interessado em ouvir. Sim. Se calhar é melhor gerir Vamos ter uma aqui. Se calhar não é. Venham na frente. Boa tarde, eu queria só fazer aqui um pequeno comentário. Acho muito interessante esta discussão. Isto já é uma discussão antiga e que anterior ainda a esta questão da cultura versus natureza e que vai para o nurture-nature. E, portanto, é uma discussão, pelos vistos, que continua. Eu, pessoalmente, e que sou formada, tenho licenciatura e mestrado em Antropologia, sobretudo cultural, e fiz um doutoramento em Antropologia Biológica, se calhar por isso estou enviesada, mas eu acho que não faz sentido separar um objeto de estudo. O objeto de estudo, que é o ser humano, e metodologicamente, eu quando olho para um objeto de estudo, não me interessa estudar apenas uma vertente desse objeto de estudo, seja ela social, seja ela cultural, seja ela biológica. Porquê é que eu faço isto? Faço isto porque cientificamente é mais fácil.
separar. E, portanto, esta construção de um ser que eu acho que é biocultural e de olhar para este ser apenas como exclusivamente biológico ou exclusivamente social, eu acho que não faz sentido. Do ponto de vista científico, o que nos interessa é conhecer o objeto de estudo na sua totalidade, na sua globalidade. Só assim teremos um conhecimento, do ponto de vista metodológico, completo. Senão, esse conhecimento vai ser sempre segmentado. A questão da cognição, que também foi falada aqui, existem inúmeros estudos, eu acho que isto também resulta muito, esta falta de entendimento que existe às vezes entre estes dois campos, resulta muito do desconhecimento que nós temos cada um de si próprio, não é? Nós temos, por exemplo, declarações do Claude Lévi-Strauss a falar da importância dos estudos da primatologia para a antropologia, na década de 70 e na década de 80. Temos uma série de estudos onde há, do ponto de vista da etologia, onde já desde a década de 60 e 70 do século passado, onde se fala da cognição noutras espécies, não só em primatas não humanos, mas também noutras espécies. E nós damos por adquiridos que de facto existe esta separação, quando eu acho que esta separação não é benéfica do ponto de vista do conhecimento do nosso objeto de estudo, e é uma separação que é artificial. Ou seja, eu se quiser escrever é um comportamento cultural, mas se eu não tiver uma base biológica, que é uma mão com 5 dígitos, um polegar oponível, eu não escrevo, não é? Eu posso querer escrever, mas não escrevo. Ou seja, para mim não faz sentido ver o ser humano como apenas um ser biológico, nem apenas como um ser cultural. Eu acho que faz sentido, para um conhecimento completo, é esta visão completa, e portanto acho que cooperação, para mim, é a palavra principal. Obrigado, Catarina. Eu acho que estamos todos mais ou menos de acordo sobre isso. A questão aqui prende-se com a maneira como o vamos fazer. Nós estamos a discutir os instrumentos da coisa. E esses instrumentos é o desafio, parece-me a mim. Até porque a ciência estuda sempre só partes. Esse é o método científico, é um método objetificante. E isso aplica-se nas ciências sociais como nas outras. Portanto, o problema não é estudar partes, o problema é estudar as partes em que essas partes se juntam. Essa parece ser a questão. Não sei se mais alguém quer levantar mais questões. Eu queria levantar um comentário. O tipo de antropologia que eu gosto de fazer faz com que eu pense na questão da oposição natureza-cultura como um objeto social que eu possa estudar e analisar. Isto é, como é que, eu detesto a expressão, mas vocês entendem, como é que o senso comum pensa a oposição natureza-cultura. Por exemplo, quando a gente discute publicamente questões de género e sexualidade, por exemplo, quando discutimos orientação sexual, aquilo que o senso comum faz é uma batalha entre o natural e o cultural, em que eu tenho que ir ver o que é que as pessoas querem dizer com natural e o que é que querem dizer com cultural, que não é aquilo que nós, nas ciências, fazemos quando debatemos a oposição natureza-cultura. Estão a ver? Portanto, há aqui dois níveis, não é? Sem hierarquizar, mas são dois níveis. E, de facto, e aquilo que querem dizer nem sequer é binário e opositivo, porque há quem use, no senso comum, a invocação da natureza de um determinado comportamento ou identidade como sendo libertador, e há quem o use como sendo constrangedor, e há quem use cultura como sendo libertador, e há quem use como sendo uma acusação moral de que a pessoa pode mudar o comportamento se quiser. E normalmente, por exemplo, na antropologia pública que a gente faz, tipo em escolas e por aí fora, uma das coisas que muitas vezes tentamos fazer passar é a falsidade da oposição. E é, por exemplo, em relação a questões de sexualidade, dizer não sei se é uma coisa ou se é outra, usando a coisa e a outra no sentido que eu estou a ver que estão a atribuir a elas, é as duas ao mesmo tempo e, terceiro, não me interessa saber. E quando nós dizemos, a partir de um lugar científico que é reconhecido
na divisão social do trabalho pelas pessoas como tendo um certo tipo de prestígio. E quando nós dizemos não me interessa saber, estamos a dizer uma coisa muito forte. Eu tenho noção disso. Este era outro assunto, por assim dizer, mas que eu gostava de trazer aqui, que é estes dois níveis da possibilidade de discutir o natural e o cultural. O nível, digamos, da discussão epistemológica que nós passamos, e muita gente na antropologia está a dizer o mesmo a esse nível, que eu acabo de dizer, está a dizer que a oposição não interessa, mas há o outro que é o lado da oposição enquanto objeto social concreto que nós podemos estudar e perante o qual temos que ter, se quisermos, obviamente ninguém é obrigado a isso, mas temos que ter uma relação politizada sobre o que é que isso quer dizer. Mais pessoas são interessadas. A discussão. Quando esperamos. E o que o Miguel está a dizer é absolutamente correto. É que há a ciência é separada da cotidianidade, por definição. Nós, quando fazemos ciência, não estamos a fazer uma coisa que no nosso cotidiano não faríamos. Por isso é que se diz disciplinas e essas coisas assim. E Deus nos proteja. Temos que a manter assim. Porque no momento em que nós quisermos viver cientificamente, acabamos como o socialismo científico e não foi boa coisa. E, portanto, o que tu estás a dizer é muito interessante, porque levanta a questão de como nós vivemos cotidianamente de maneira, interpretamos cientificamente e depois atuamos cientificamente sobre a maneira como vivemos no nosso cotidiano. E há os dois lados da ciência, há o lado antes e há o lado depois. A própria natureza da ciência é essa, como processo. E tens toda a razão. A manipulação da natureza para fins políticos é algo que tem que ser decifrado, assim como a manipulação da cultura. E da mesma maneira, elas podem ambas ser boas e ambas ser más. Isto é, de um ponto de vista ético, mais largo. Agora, isto é se assumirmos que existe um ponto de vista ético mais largo. Tu assumes, eu assumo, mas há quem não assuma.